Seja muito Sim. bem-vindo. Hoje nós vamos estar aqui conversando com o professor José Augusto Alves da Silva, mais conhecido como Guto. Ele é bacharel e licenciado em História pela PUC de São Paulo. É um prazer enorme receber você aqui, Guto. Vamos conversar um pouquinho sobre as suas orientações e estratégias para os vestibulares perante essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional, como é que tudo começou e como é que você chegou até aqui. Fique à vontade. Bom, bom dia, Rose. É um prazer falar com você também. Bom, na verdade, é, eu falo que eu gosto tanto de escola que eu nunca saí dela, né? No final das contas, eu acho que essa é a vida de professor. Essa coisa do processo de lecionar começa quando eu era aluno no ensino médio, né? Então, eu acho que tentando espelhar ali algumas ótimas referências que eu tive, professores que me marcaram muito, acabou me direcionando. Eu acho que quando eu entrei já no curso de História lá na PUC São Paulo, eu já tinha certeza que eu ia dar aula. E no final das contas, durante o processo de formação, eu já fui tendo um contato muito grande com aquilo que iria marcar minha trajetória profissional, que é a preparação para os vestibulares. Então, o meu estágio prático já foi nessa linha. Eu lembro que eu comecei a dar aula, né? Eu estava no terceiro ano da universidade. Depois eu nunca mais parei. Eu tive muita sorte quando eu me formei em 2007 e 2008 eu já estava dando aula profissionalmente e isso me trouxe muita bagagem, muita experiência. Então, quer dizer, eu sempre trabalhei com todos os, né, a partir do ensino fundamental 2 até o ensino médio, mas cada vez mais eu fui me especializando aí na formação dos alunos, preparando eles para os vestibulares. Já é aí o sétimo ano que eu trabalho com a gestão também desses alunos, aqui no colégio há 2 anos. E é uma satisfação, né? Trabalhar com esses alunos de terceiro ano, mais especificamente agora. E eu sei que é um discurso clichê, mas vê-los alcançar os objetivos é uma coisa assim muito emocionante. E é isso que me move até hoje, que me dá muito prazer nesse trabalho. É a tua paixão, né? Com certeza absoluta, com certeza. Bom, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa esclarecendo uma dúvida. Qual é a diferença entre ensino remoto e educação à distância? É a mesma coisa? Essa é a discussão do momento, claro, né? Porque no momento de tanta transformação, de tanta mudança. Bom, na verdade, o ensino remoto, ele é um espelhamento do ensino presencial via videoconferência, né? Então, é o primeiro recurso que as escolas utilizaram para conseguir se adaptar a essa nova situação. E ele foi oficializado pelo MEC, né? Então, o Estado acabou, então, permitindo que as escolas utilizassem esse recurso para continuar aí as aulas e a aplicação do currículo. A educação à distância é um modelo de ensino remoto, mas é um modelo de ensino remoto planejado, né? Adequando esse processo de aprendizagem, de ensino, a uma realidade virtual. Então, a educação à distância é um modelo de ensino remoto, mas que possui ferramentas e tecnologias adequadas e adaptadas a essa nova realidade, como as videoaulas, os podcasts, os fóruns, os questionários, até as estruturas avaliativas que foram revigoradas a partir desse momento, né? Então, a educação à distância já existe há muito tempo, né? Os mais velhos, com certeza, devem se lembrar, né, do Instituto Universal, que era uma educação à distância por correspondência, depois o próprio rádio,
a televisão, né, o Telecurso 2000, né, da Fundação Roberto Marinho, até hoje, né, ainda é utilizada como recurso a ensino à distância, mas o grande elemento evolutivo desse processo é, com certeza, a internet. Então, quer dizer, a educação à distância entra em outro patamar a partir da utilização da internet, das plataformas, da tecnologia agregada a todo esse recurso digital. Então, o legal é que a gente conseguiu, aqui no nosso colégio, ter uma base de ensino remoto, utilizando as videoconferências, esse contato direto, né, ou pelo menos próximo disso, né, com o professor e o aluno ao mesmo tempo que também pudemos replanejar as nossas estruturas pedagógicas, o nosso ensino-aprendizagem aqui, utilizando outras ferramentas. Nessa intermediação, o Canvas, que é a nossa plataforma, vem sendo assim imprescindível. Então, ele é uma plataforma que nos dá esses recursos para que realmente a gente possa dizer que temos um ensino remoto com características e ferramentas do ensino à distância, né? Agora, eu queria, nessa discussão toda, né, de remoto e distância, o mais importante é porque tem a questão da tecnologia, o ensino remoto tem suas vantagens, o EAD também, mas o mais importante desse processo todo foi a capacidade de superação de dois símbolos protagonistas dessa relação, que são os professores e alunos. E isso vem sendo fantástico, né? Então, a capacidade que os professores tiveram de adaptação a essa nova realidade é uma coisa emocionante, né? E a forma como muitos, ou a grande maioria dos alunos, também receberam esse processo todo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente conquistou juntos, né? Incluindo nesse processo gestores, pais, né? Família de forma geral, com certeza, né? Mas os professores e os alunos é que estão diretamente ligados nesse processo, né? Acho que é isso. Me conta uma coisa, a gente está, para o aluno, esse período de preparação para o vestibular já é um período normalmente estressante. Como é que ele vai lidar com tudo isso num contexto, num cenário de pandemia? É complicado, né? Como você disse, normalmente já é estressante. Normalmente, os alunos de terceiro ano, principalmente, já estão vivendo um processo de muita ansiedade, né? Agora, no final das contas, todo mundo, né? O processo da pandemia afetou todos nós de alguma forma. Então, todo mundo perdeu alguma coisa. Uns mais e outros menos. Então, nesse momento, a primeira coisa, eu acredito que a gente tem que ter paciência, né? E a capacidade de olhar menos as coisas como eram e olhar mais o nosso presente, as coisas como são nesse momento. Então, uma postura que me parece que atrapalha muito esse aluno que estava já se preparando para o vestibular, é uma postura de reclamação, né? Um sentimento de nostalgia daquilo como as coisas realmente aconteciam, como era a vida dele, como é agora. Então, reclamar de tudo, e reclama que a internet acabou, e reclama daquilo. Essa postura reativa, com certeza, não faz bem para ninguém, né? Eu acho que é um momento onde muitas pessoas precisam ser gratas ao que está acontecendo, né? Porque a pandemia ela atinge, né, as pessoas, principalmente no nosso país, que é muito diversificado, né, de muitas formas. Então, quer dizer, tem gente que está aproveitando a pandemia, por exemplo, para melhorar sua alimentação. Tem gente que não tem o que comer, né? Tem gente que está aproveitando a pandemia para estudar mais. Tem gente que não tem recurso nenhum. Não tem internet, não tem computador. Então, quer dizer, olhar para a sua realidade, apoiado por uma instituição educacional que te oferece uma série de recursos, uma série de privilégios, é um momento
de gratidão. No primeiro momento, então, acho que a partir dessa postura de gratidão, ter otimismo, né? E assim, para conseguir criar realmente uma postura de resiliência. Né? Conseguir perceber que, ao mesmo tempo que é um momento de dificuldade, também é um momento de oportunidades. E aproveitar essas oportunidades é uma característica que, com certeza, vai auxiliar esses alunos que tiverem maturidade e percepção para isso. Tá? Duas coisas que eu acho que podem ser aproveitadas nessa perspectiva positiva de olhar a vida é a questão do convívio social. O convívio social, ele é muito importante, a socialização é muito importante. Ninguém queria, infelizmente a gente está vivendo esse cenário. Entretanto, nesses 13 anos formando alunos, né, vestibulando, vamos dizer assim, o que eu sempre percebi foi a dificuldade desses vestibulandos de lidar, né, de saber que ele precisa abrir mão de uma série de coisas nesse ano, que é crucial para a vida dele, né, ao mesmo tempo que a vida dele social concorre muito com essa realidade. Né? Então, quer dizer, eu converso com muitos alunos, né, e eles estão falando que estão aproveitando. Eu não posso sair. Eu não posso ir ao cinema, eu não posso ir para a balada, eu não posso ir para o clube. Quer dizer, eu utilizo as redes sociais para ter convívio com meus amigos, aproveito o convívio familiar e o tempo que me sobra, eu estudo, eu me dedico. Então, quer dizer, naturalmente isso vai trazer frutos. Então, é olhar o copo meio cheio nesse momento de muita crise. E outra coisa que eu acho que assim, é uma previsão de um cenário, é a questão do adiamento das datas do vestibular. Isso, vou tentar traduzir para quem está fora dessa realidade. Quando a gente chega agora a outubro, novembro, mais ou menos, é o momento que a tensão aumenta muito nessa relação de professores e alunos. Naturalmente, é um período de conclusão de conteúdos. Então, o Enem sempre foi, né, um exame que acabou determinando, né, esse prazo final para os últimos conteúdos serem dados, as últimas revisões. Então, quer dizer, quando chegava em outubro, o aluno entrava já numa espécie de... A ansiedade dele aumentava muito, ele começava a ficar desesperado. Esse ano não vai ser assim. Né? O nosso mês de outubro, o nosso mês de novembro, o início de dezembro, tende a ser um mês mais tranquilo. Então, quer dizer, no meio de tanta diversidade, de tanta dificuldade, os alunos que vão prestar vestibular para ingressar no ano de 2021, vão ter um pouquinho mais de tempo. Né? As primeiras fases do vestibular serão todas em janeiro. E as segundas fases serão em fevereiro. Quer dizer, ele ganha um tempo extra para não só cuidar da ansiedade dele, do seu psicológico, mas como também para ampliar o preparo dele, né, para esses exames que, de fato, são muito concorridos e muito estressantes. Né? Eu acho que são as duas coisas que o aluno pode aproveitar nesse momento de pandemia, de crise, de isolamento social. Né? Com certeza. Eu vejo assim, né, Guto? Houve perdas, sim, mas também houve ganhos, né? A questão da autonomia do aluno, isso melhorou muito, sensivelmente, né? E outros ganhos também. Então, perdeu, mas também ganhou, né? Com certeza. Você teria alguma dica para esses alunos que estão se preparando, para eles aumentarem a chance de ingresso nas universidades? Acho que são duas coisas importantes, né? Para que esse aluno, para esse vestibulando, ele tenha mais, ele otimize, né, as suas chances de passar no vestibular de maior concorrência. A primeira coisa é a organização. Então, quer dizer, ainda dá tempo, muitos já são muito organizados, mas nós ainda estamos no período de conclusão desse terceiro ano, que ainda dá tempo desses alunos se organizarem, criando principalmente cronogramas de estudo, rotinas de estudos planejados. Né?
E esses cronogramas, precisa uma série de coisas o aluno precisa levar em consideração. Primeira coisa, a sua própria rotina escolar, aquilo que a instituição que ele estuda já proporciona para ele. Então, as aulas que ele tem ao longo dos dias, as revisões, as atividades, as semanas de prova, tudo isso ele tem que levar em conta. Outra coisa é ele criar uma rotina de estudo adaptada aos seus objetivos, né? Então, o curso que ele escolheu, a universidade que ele almeja, tudo isso é muito importante para que ele organize um cronograma adequado a esses objetivos, né? É claro que um aluno que pensa em cursar um curso de medicina numa universidade pública precisa ter um tempo maior de estudo do que alguém que vai prestar um curso, por exemplo, de história em uma universidade pública também. Então, isso também tem que ser levado em conta. Outra coisa que os alunos, às vezes, se esquecem, eles ficam muito preocupados com o processo teórico, né? Então, estudam muitos livros, as teorias, os resumos, e não reservam um tempo adequado para a resolução de exercícios, né? E esse é a melhor estratégia para passar no vestibular, é estudar a partir dos exercícios, né? Esse movimento que parece contrário deveria ser o normal, né? Quando o aluno conhece a prova que ele vai fazer através das estruturas das questões, dos vestibulares específicos, ele consegue ter uma percepção, uma sensibilidade maior nos conteúdos teóricos que ele vai se dedicar mais tempo. Então, isso também deve ser levado em conta, né, nessa organização desse conteúdo, desse cronograma. Outra coisa, não adianta criar um cronograma inatingível. Então, quando a gente monta uma meta, né, organiza uma meta, a gente precisa organizar uma meta que seja compatível com a nossa realidade, com a nossa capacidade de dedicação àquele processo. Então, é muito melhor cumprir um cronograma modesto, mas dentro da realidade de cada um, do que criar um cronograma gigantesco, inatingível, na qual aquilo vai gerar uma sensação de frustração contínua para aquele aluno, porque ele nunca vai dar conta de fazer aquilo que ele programou. Então, isso é muito importante. Um cronograma de estudo adequado à sua própria realidade, levando em consideração todos esses itens que a gente trabalhou. E essa é a primeira coisa, organização. A outra coisa é informação. Muitas vezes os alunos estão tão preocupados com o currículo programático, com os conteúdos, com as aulas, com as provas, com os simulados, que ele esquece, né, de adquirir as informações específicas dos vestibulares que ele vai prestar. Então, quer dizer, pesquisar é muito importante. Um movimento que tinha que ser assim, constante na vida desses alunos é acessar os sites dessas universidades, as redes sociais, ler com paciência, né, e de forma minuciosa os editais dessas universidades, porque ali ele vai captar informações que podem ser cruciais, né, e que podem orientar na montagem do seu cronograma de estudo as suas prioridades, né? Então, essa questão, então, é bastante importante também. Tá? Você falou em prioridades de estudo. Dá para você explicar um pouquinho melhor isso? O que exatamente você quer dizer com isso? A questão é o seguinte, cada vestibular vai medir o conhecimento dos alunos de uma forma diferente. Então, quer dizer, tudo aquilo que você estudou ao longo desses anos, toda a sua dedicação vai virar uma nota final, uma nota classificatória. E a forma como essas notas serão forjadas, né, ela vai ter uma variação muito grande de universidade para universidade. Então, quer dizer, a Unicamp
possui a expectativa de um perfil de aluno que vai acabar direcionando a montagem do seu edital. Então, as prioridades de estudo, na verdade, devem ser compatíveis com os anseios, com as expectativas dessas universidades, né? Então, é mais ou menos isso, né? O cronograma de estudo precisa ter prioridades que estão compatíveis a essas realidades desses tantos vestibulares que os alunos querem passar. Então, pelo que você disse, esses grandes vestibulares, os mais concorridos, eles exigem estratégias específicas para estudo? Com certeza, com certeza. Os vestibulares, eles possuem um DNA próprio, né? Como eu disse, cada universidade, ela idealiza um perfil de aluno diferente. Então, a composição da prova, desses exames, estão relacionados a essa expectativa. Portanto, a gente percebe uma variação muito grande na composição dessas notas, e isso, obviamente, se o aluno tiver essa percepção, essa informação, ele consegue construir estratégias adequadas àquele vestibular. É claro que, de certa forma, quando a gente fala dos alunos aqui do estado de São Paulo, são 4 grandes universos de universidades públicas que eles idealizam, né? Então, nós temos 3 estaduais, a Unesp, a Unicamp, a FUVEST, e temos as universidades federais que são acessadas pelo Enem. Então, quer dizer, às vezes a gente tem alunos que estão convictos, quero estudar na Unicamp. Então, né, ele vai montar uma estratégia específica para entrar na Unicamp, uma estratégia de estudo. Tem outros alunos que falam, tanto faz, eu quero fazer universidade pública, não me importa qual seja ela, então eu vou montar várias estratégias de estudo adequadas a todos esses vestibulares. Então, isso depende do plano, né, de cada um desses alunos. A coordenadora Débora ajuda muito eles a organizarem, né, esse plano, né, essas estratégias também. Mas eu posso aqui, por exemplo, apontar algumas questões que podem ser cruciais, né, na montagem dessas estratégias para a gente perceber que existe muita diferença, né? Então, olha, por exemplo, existe uma matéria que às vezes me parece que alguns alunos, eles, na maioria das vezes, se preocupam mais com as matérias de exatas, né? É aquele bicho-papão do aluno, a química, a física, a matemática, né? E ele esquece muitas vezes que a base avaliativa de todas essas provas é a língua portuguesa, né? Então, quer dizer, conhecer bem a língua portuguesa e tudo aquilo que relaciona ela com a literatura, a interpretação, né? Enfim, as produções de texto, isso é crucial para todos os alunos de qualquer universidade, de qualquer curso. Então, quer dizer, todas as universidades, o Enem, a FUVEST, a Unicamp e a Unesp valorizam essa área. Então, ela precisa, mais do que nunca, ser uma base do estudo de todos os alunos. Então, esse é um primeiro ponto, tá? E às vezes eu acho que eles acabam, né, se distraindo um pouco dessa questão. Agora, por exemplo, se você pegar o caso da FUVEST. A FUVEST, o impacto da segunda fase é muito grande, né? Então, quer dizer, e algumas áreas podem compor até 80% e 85% da nota final do aluno, né? Então, por exemplo, a nota final dele é uma somatória da prova de língua portuguesa e literatura, com as obras específicas, a redação, que é muito importante, e as matérias específicas. Agora, se o aluno não conhecer quais são as matérias específicas dele, como é que ele pode elaborar uma estratégia de estudo eficiente para passar na FUVEST? Então, ele só vai adquirir isso se ele pesquisar.
se ele conversar com o coordenador, se ele entrar no edital, se ele entrar na universidade, no site, para que ele consiga ter essa informação. E isso vai ser crucial para a composição da nota final dele. No caso, por exemplo, da Unicamp. A Unicamp, a primeira fase, ela é o que dá acesso à segunda fase, mas a composição da nota da primeira fase não é tão impactante. Então, é difícil passar para a segunda fase, mas é muito difícil ser aprovado depois. E a primeira fase corresponde a apenas 15% da nota. 20% da nota dele é a redação. E 65% da nota é a segunda fase como um todo, que também possui questões específicas relacionadas às áreas próximas do curso que ele quer. Esse conhecimento também é bastante importante na hora dele priorizar os estudos dele. No caso da Unesp, né, a Unesp ela é muito específica. Por quê? Primeiro que ela não tem questões específicas. É uma prova igual para todo mundo, né? A outra característica da Unesp é que a relevância das matérias ligadas à língua portuguesa e às ciências humanas é muito grande, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, é uma prova que aqueles alunos que têm muita dificuldade em matemática gostam de fazer, porque percebem que o impacto daquela dificuldade que ele tem é bem menor no processo da nota final. Se a gente somar as questões de língua portuguesa e de ciências humanas, a gente vai ter uma composição de 2/3 da prova no processo final, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, né? Mais do que isso, a Unesp trabalha com áreas de conhecimento, né? E matemática está no mesmo patamar que física, biologia e química. Então, quer dizer, quando você vai distribuir as questões dessas disciplinas, matemática tem pouquinhas questões. Então, quer dizer, o aluno que não gosta, adora fazer essa coisa, né? Agora, tem uma outra coisa que vem de encontro com isso que a gente está falando, da questão da informação, né? A Unesp, a gente diz que, né, assim, no meio dos professores, a gente diz que existe uma espécie de fenômeno Unesp, né? Por quê? Porque a Unesp gira muito as listas ao longo do processo. E isso acontece, não dá para a gente ter certeza, mas uma tese é a seguinte: aqueles alunos que passaram na Unicamp e passaram na FUVEST, muitas vezes também prestaram a Unesp, né? Então, na hora de escolher a universidade, muitos acabam priorizando a Unesp e a FUVEST por várias razões. E no final das contas, a lista roda bastante. Às vezes tem terceira lista, quarta lista, quinta lista. E tem muitos alunos, nesses 13 anos, que eu já vi perder a vaga da Unesp. Porque não leu o edital. Porque não viu que quando é divulgada a lista, né, da aprovação, no mesmo dia ele precisa fazer uma matrícula virtual. Então tem aluno que eu já vi assim, é de chorar, né? Que passou na Unesp, mas ficou sabendo no dia seguinte e perdeu a vaga de forma definitiva, né? E por fim, né, nessa questão de especificidades desses vestibulares, a gente tem o Enem, né? Tem uma coisa que assim, poucos alunos, né, às vezes muitos alunos não têm conhecimento. Cada universidade que utiliza o Enem como acesso das universidades federais possui uma característica própria de pesos para as áreas de conhecimento do Enem. Então, dentro de um mesmo curso, a gente pode ter muita variação. Eu vou dar um exemplo. Eu ia dar 2 exemplos, vou dar um só, porque o nosso tempo já está terminando. Mas olha só, o curso de Ciências Econômicas, o curso de Engenharia Econômica, olha só, Engenharia Mecânica. O curso de Engenharia Mecânica na UFSCar, o peso de Ciências da Natureza na composição da nota final é 1. De Ciências Humanas é 1. De Matemática é 2. Linguagens é 2. E Redação é 1. Se você pegar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ciências da Natureza, o peso é 4. Quer dizer,
Então, se esse aluno pretende entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele precisa dar muita ênfase no estudo de ciências da natureza. Redação é peso 3, quer dizer, ela vale 3 vezes mais do que na composição da nota da UFSCar. Então, mais uma vez, informação é muito importante para a montagem dessas estratégias. Muito esclarecedoras aí as suas orientações e as suas estratégias muito boas, hein? Aprendi muito hoje. Vamos ver se nós temos perguntas. Não temos perguntas. Eu também não tenho mais pergunta. Então, fique à vontade se você quiser ainda fazer algum comentário. Ok. Bom, eu vou deixar... o meu e-mail é bem fácil aqui do colégio. É guto@colégioprudente.com.br. Quem quiser alguma pergunta mais específica, fica à vontade. Nós vamos fazer um trabalho específico para os nossos alunos do terceiro ano aqui no colégio, ampliando essas informações de todos esses editais, ok? E desde já eu agradeço, né, o convite que você me fez para participar dessa live e também a todos que estiveram aqui presentes nessa audiência rotativa aqui. E é isso. Muito obrigado, viu? Também quero agradecer a sua participação, viu, Guto? Muito importante aí. E agradecer a todos aqueles que nos seguiram, que nos acompanharam. E agradecemos mais uma vez por estarmos todos juntos. Obrigada. Gratidão, né, Guto? Gratidão.